vamos colocar assim, uma outra palavra para esse processo de desassociação entre ser e fazer, sendo uma única instância, é trauma. Vamos olhar agora por essa ótica. Então, quando ser e fazer não vivenciam o processo da fusão total, o que é experimentado nesse momento é o que a gente chama de trauma. E veja que interessante, porque trauma, nós temos uma concepção que normalmente, veja se não é assim para vocês, pensem, reflitam, depois a gente pode ir aumentando essa discussão, porque ela é interessante. Normalmente, quando a gente recorre ou relembra de um trauma, nós temos a tendência, num primeiro momento, de culpar ou de pôr a responsabilidade sobre o trauma numa outra pessoa ou numa circunstância. Veja se não é assim que a gente se sente, quando a gente se sente traumatizado, nós temos a tendência de colocar a responsabilidade sobre esse trauma num contexto fora de nós mesmos. Por que que a gente faz isso? Porque, basicamente, a modelação dos traumas que nós vamos experimentar ao longo da vida são feitas na nossa infância, até os 7 anos, desde o nascimento, concepção, gestação, nascimento, até os 7 anos, é ali que é desenvolvido todos os padrões traumáticos aonde nós vamos passar a vida inteira depois trabalhando com eles. E nós temos a tendência de colocar, então, minha mãe fez isso, minha mãe não me amou, minha mãe não queria que eu nascesse, meu pai nunca teve presente, por isso que eu sou assim, traumatizado, esse trauma, essa questão, e aí isso vai se desenrolando ao longo da vida. Mas veja, olha como é que eu coloquei essa questão do trauma aqui para a gente olhar. Trauma é quando ocorre essa desassociação entre ser e fazer. É a mesma ideia aqui que eu estou propondo para a gente olhar. Eu não estou dizendo que a ciência iógica olha desse jeito especialmente, eu estou criando outra perspectiva para a gente trazer riqueza para essas vivências da vida. Quando ser e fazer se desassociam, ocorre um trauma. Mas o trauma, se a gente olhasse ele ainda mais para trás, não já no processo encarnado, então aqui vamos dividir essas instâncias traumáticas. Tá? Então nós temos esses traumas que eu já retomo aqui, que ocorrem na infância, mas nós temos aqui, então, um trauma primordial que já é ele, por si mesmo, a razão pela qual nós encarnamos. Veja que interessante, porque a gente não nasce para sofrer, a gente não nasce para sofrer, a gente nasce para se lembrar que é luz. Então, nessa perspectiva, o fato de encarnarmos já é a solução do trauma original. E nós acabamos culpando esses traumas que ocorrem ali como os culpados pelo nosso sofrimento ao longo da vida e o fato de a gente demorar cada vez mais e ficar cada vez mais longe do reconhecimento de que somos luz. E que já estava lá no início, e que se perde, mas se perde para se revelar. E é aqui importante de entender que a lógica do infinito, eu vou retomar isso aqui, a gente já conversou outras vezes, mas é que é importante isso estar claro, o infinito se restringe para aparecer. Porque se ele não se restringir, não há possibilidade de você ver o infinito com detalhes, com beleza, com cores, com formas, com dança, com movimento. Então, o infinito se restringe, ele diminui sua intensidade, porque imagina, o infinito é uma força tremenda que ocorre, potente o tempo inteiro. Não é possível ver o infinito. Agora, ele precisa diminuir a sua intensidade para que ele seja perceptível. E essa é a razão do infinito existir. Ele existe para se restringir, e ao se restringir, se reconhecer ele mesmo sendo forma e sendo infinito. E o nosso equívoco está aqui, porque o processo traumático, ele é parte do desenvolvimento do infinito. Ele não é, que veja, o trauma de você se reconhecer finito, né, e não mais a totalidade, ele está a serviço da lembrança, porque esse é o programa básico. Então, quando nós, como campo consciente infinito, nos restringimos para se revelar, e ao nos restringir, tomamos a forma encarnada de um indivíduo, há um processo traumático aqui de restrição de intensidade e que agora é possível ver. Mas essa restrição só ocorreu para que haja a lembrança de que essa restrição está a serviço do mergulho total novamente para se completar o ciclo, porque o infinito é cíclico. É aquela ideia da cobra mordendo o próprio rabo. É um infinito que não acaba, não para de girar nunca, então ele é um ciclo infinito. Isso, falando na aula passada, eu traduzi o que é samadhi, né? Então, samadhi, a volta ao início. Então, samadhi é uma volta ao início, que é quando o infinito se restringe, se reconhece restrito, mas ao se reconhecer restrito, não surge uma dor daí, surge uma beleza, porque é possível ver. E ao ver,
mergulha-se nessa beleza total novamente, experimentando o infinito novamente. E aí você mergulha de novo nesse campo de luz tremendo, de uma pura intensidade que pode se restringir novamente para se revelar, se reconhecer e se manter nesse processo de bem-aventurança, porque esse processo é bem-aventurança. Então nós temos aqui uma perspectiva de trauma que está a serviço da lembrança, que está naquela ótica que nós também colocamos o corpo físico num sacro ofício. É um ofício difícil se restringir, é dolorido, mas é sacro, é sagrado. Então, porque o infinito se manifesta nessa dinâmica. Tá? Essa é a programação básica do infinito. Então, nós temos esse trauma como a ferramenta da lembrança. E nós não nos relacionamos com trauma dessa forma. Então veja que interessante se você consegue mudar a perspectiva da sua vida e olhar para os seus traumas como ferramentas de lembrança e não como ferramentas de aumento da dor, que é o que normalmente nós fazemos. E isso é um ponto muito interessante, quando você consegue mudar a percepção do que ocorre e entender que tudo está a serviço. Então, nesse sentido, já há um trauma que ocorreu antes de restrição, ou seja, é o mesmo trauma que a gente vai sentir quando nasce, que é o abandono, é o se sentir separado do todo, e que depois vai passar a vida toda querendo voltar para lá. O problema é que na vida toda, quando a gente encarna, nós temos um elemento adicional aqui. Se no infinito há uma única seta, tá, de direção, que seria a identidade, porque tudo é idêntico, o infinito é idêntico a si mesmo em todos os aspectos desse infinito, há uma só seta de direção. Quando se restringe, ocorre um processo de dualidade. Um se torna dois. E ao se tornar dois, começamos a ter escolhas. E as escolhas existem no processo da dualidade. Elas não são o problema. O problema é que, ao fazer escolhas, você pode fazer escolhas que encobrem a lembrança desse reconhecimento de que você já é luz e que você veio para encarnar para se lembrar disso. Então, a encarnação e os traumas que você vive na infância estão a serviço da lembrança. E esses primeiros traumas iniciais que a gente vive até os 7 anos ali, basicamente, na estrutura familiar, pai e mãe, todos eles já são a decodificação desse trauma inicial, que precisa encontrar na matéria uma forma de acontecer para que o ser individual, enfrentando aquele trauma, aquele processo traumático, se dê conta de que é ele mesmo a própria fonte dessa luz, sendo indivíduo e sendo totalidade. Ham, Brahman. Só que daí o que acontece? Então, esses processos que a gente passa pela infância, como ele já ocorre na dualidade, nós começamos a ter um processo que é o seguinte: nós começamos a ter escolhas a partir da personalidade. E nessa lógica toda, quem pode sofrer com o trauma, a identidade nunca sofre com o trauma, porque a identidade só tem uma seta de direção, e é o trauma. A seta de direção da identidade é cruzar o trauma para mergulhar na lembrança. Então a gente fica tentando evitar o trauma, quando na verdade é o trauma que pode nos ajudar a lembrar. Só que o trauma inicial, o que acontece depois? O que a gente chama de trauma, normalmente aqui, eu vou chamar agora de drama. Nos nossos processos dramáticos, e drama o que é? Você fica preso no 2 e no 3. Lembra? A gente já comentou disso aqui. Então, você vive a partir do barulho, processo dramático, 2 e 3, a personalidade está vigorando, e personalidade está sempre a favor da imagem e nunca da identidade quando ela está vigorando. Ela só está a favor da identidade quando ela está a serviço. Se ela está vigorando como centro de comando, ela vai estar a favor da imagem. Tá? Isso é importante saber também, lembrar que personalidade no centro de comando está a favor da imagem, então ela vai parecer ser, ela se contenta com o que parece e não com o que é. Por isso que há esse descolamento entre ser e fazer, e ele é possível dentro da personalidade, porque a personalidade está preocupada com parecer e não com ser, quando ela está no centro de comando. E a personalidade é cheia de dramas, porque ela sofre, ela sente dor e ela tem benefícios ou não com determinadas escolhas. A personalidade tem, a imagem tem benefícios ou prejuízos. Tem mesmo, isso não é um processo imaginário que não existe, que a gente está ignorando. Não, quando a imagem está vigorando, ela tem prós e contras. E para ela tem situações melhores ou piores. Então ela começa processos dramáticos de decisão para encobrir o trauma, porque o trauma revelaria para você que você não é a personalidade. Então a personalidade começa a colocar drama no jogo. E o drama, o que o drama faz? O drama cria uma camada de solidez estrutural em cima do trauma. Então você não consegue acessar o trauma, porque em volta dele tem uma mega estrutura dramática
solidificando e mantendo aquele trauma que poderia servir para se lembrar de que é divino, ali escondido, e você não consegue acessar o trauma. Então, o nosso processo, diante da vida, é desatando esses nós do drama para que a gente possa acessar o trauma. E, normalmente, a gente foge do acesso ao trauma porque nós estamos conectados com uma imagem que vai perder muito se acessar o trauma. E o que é perder muito para a imagem? Perder a ela mesma, porque ao acessar o trauma, você acessaria o campo de lembrança que te jogaria diretamente, novamente, num campo de luz. É pelo trauma que nós chegamos lá. E a gente fica evitando isso. Por quê? Ao evitar isso, lembrando, quem ganha é a imagem. A imagem se mantém viva por não acessar o trauma. E esse trauma vai se solidificando com tantos dramas em cima que ele vai se tornando doenças no corpo, de tão sólido que está. Então, um trauma que era uma porta de acesso, encoberto por muitos dramas, começa a ficar tão sólido, tão denso, que começa a se expressar no corpo físico. E aí o corpo físico, o que ele faz? Vai se sacrificar para, em última instância, é a última chance que você tem de lembrar e de acessar o trauma. Por isso que uma doença vem, para que você possa olhar para aquela solidez traumática, encoberta por muitos dramas, e possa se lembrar. E através daí de mobilizar o corpo, como a gente mexe aqui nos asanas, cria intervenção prânica, respira, direciona a prana, para liberar essa camada de dramas e a gente acessar o trauma. É por isso que muitas pessoas também se assustam no processo do yoga, porque não tem transformação sem que você tire essa camada de drama e acesse o trauma. Porque o que acontece? No primeiro momento, quando você começa a se relacionar com o yoga, você começa a tirar alguns dramas. E esses dramas que você vai tirando, começa a dar uma certa leveza. Só que quem que está leve ainda? A imagem. A imagem é que está se sentindo mais leve, porque ela está mais fortalecida e com menos drama. E aí ela gosta desse campinho novo que ela entrou. Só que o yoga vai começar a tirar sistematicamente drama atrás de drama, drama atrás de drama, drama atrás de drama, até que você possa acessar o trauma. E aí quando você acessa o trauma, bum, aquela dor tremenda. E aí você fala, o yoga não está funcionando. E na verdade, o yoga todo se propôs aquilo, te levar até aquele momento onde você possa acessar aquela dor profunda, e ao acessar aquela dor profunda, a sua imagem se desintegre, se desestruture, e você acessar um campo de luz, se lembrando de que você é a própria luz.